Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3, verso 12. Filipenses 3, a partir do 12, nós vamos até o 4:1. Filipenses 3, 12, nós vamos até o 4:1. Vamos ler? Diz assim, a palavra do Senhor: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Amém e amém. Semana que vem veremos o restante do texto de Filipenses. Bom, você já percebeu que às vezes nós somos muito apegados às coisas? Você tem alguma coisa em casa da qual você não abre mão de jeito nenhum? Tem? Sim ou não? Tem aquela lembrancinha de uma viagem que você fala, isso aqui eu não jogo fora de jeito nenhum. Um presente que você recebeu. Talvez alguma coisa de criança. Quem tem alguma coisa de criança em casa ainda aqui guardado? Quando era criança? Quase ninguém. Tem? Tem. Eu levantei. Não, tem gente lá atrás. Quem? O Pedro. Aqui, a galera aqui. Pode levantar, gente. Sem timidez. Aí. Tem coisa de criança. Tipo a chupeta, assim. Não, a chupeta não. A chupeta não, né? Mas tem coisas que... Um carrinho. Um carrinho. O Juan tem um carrinho. Eu lembro que eu tinha um carrinho do Jaspion, né? Vocês lembram do Jaspion? É da época de vocês? Eu tinha um carrinho do Jaspion, uma flexão assim, ó. Tá. Eu tinha a galera dos Thundercats também. Quem conheceu dessa época aí dos Thundercats? Eu tinha os bonequinhos, alguns bonequinhos e tal. Mas aí fui me desfazendo. Hoje eu não tenho mais, mas ainda adulto, ainda no início, assim... No meu casamento eu ainda tinha o carrinho do Jasper, mas depois fui passando para as crianças, fui desapegando, né? Mas a gente é assim, a gente tem coisas que a gente segura e a gente quer ver, quer pegar, coisas que a gente se apega, né? Eu vi uma notícia essa semana bastante interessante. Um empresário do Maranhão, ele tem 43 milhões em um determinado banco. Se você tivesse 43 milhões num banco hoje, né? Você ia querer ver o dinheiro, assim, ver o dinheiro mesmo ou não? Não faz sentido, faz, gente? Você ia querer gastar, né? Ver não, mas gastar você ia querer, né? Então, 43 milhões, na realidade, que ele tinha, né? Em espécie. E aí, o gerente conversando com ele, mostrando o saldo, e ele falou, não, eu quero ver o dinheiro. Já viu gente assim? Já viu? Tem gente que é assim, que não bate bem das ideias, não. Eu tenho 43 milhões no banco, eu quero ver esses 43 milhões. Já pensou?
Aí o gerente, não, mas não tem como, tal. Não, eu quero ver, senão eu vou tirar. Então eu vou tirar. Vou tirar o dinheiro daqui e vou colocar em outro banco. Podia colocar no banco lá de casa, né? No banco aqui do seminário, né? Qualquer banco aí no quintal, 43 milhões, bem-vindo. Mas ele falou, vou tirar. Não, e o gerente falou, então vamos programar para você ver o dinheiro. Você acredita que o gerente atendeu o pedido dele? Ele falou, vou programar. Claro, né? Vai perder 43 milhões assim. E aí ele falou, no final tem uma frase na entrevista com o empresário, né? A gente não sabe quem é, mas estava escrito, eu trabalhei duro durante 40 anos, eu tenho direito de ver o meu dinheiro. Ele queria ver o dinheiro. Não adiantou nada, né? Entrou lá, viu, saiu. Pronto, passou o cartão, né? Vai sair com aquele monte de dinheiro, né? E colocou todo mundo em risco, porque dizem que teve que ter um esquema, um dia que o dinheiro tivesse lá, a quantidade de dinheiro correta e tal. Que apego, né? Já pensou? Que apego a essas coisas, né? Paulo era desses. Paulo, que está escrevendo essa carta para a gente, ele era desses que poderia dizer, eu trabalhei durante tantos anos para ter lucro. Eu trabalhei durante muitos anos para construir os meus méritos diante de Deus. Para ter o direito de entrar no cofre e ver o céu, né? Eu trabalhei duro para isso. Ele se sentia digno, ele tinha acabado de falar isso nos versículos anteriores, que foram pregados aqui semana passada. Eu poderia me gloriar em tudo que eu fiz, em tudo que eu construí. Eu sou vitorioso e eu entendia que eu era salvo pela minha própria justiça. Paulo tinha todas as credenciais valorizadas em sua cultura, no judaísmo, que o colocavam em um patamar superior diante dos demais homens. Versículos 5 e 6 anteriores ele fala sobre isso. Entretanto, quando Paulo foi encontrado por Cristo, Paulo olha para esses 43 milhões que ele tinha edificado em justiça própria, né? E ele diz, isso não vale nada. Isso é tudo lixo. Os 43 milhões acumulados não só perderam o brilho diante dos olhos de Paulo, mas foram considerados como nada, como lixo, como esterco, né? Esses 43 milhões não poderiam sair do banco. O próprio dono não pode pegar o dinheiro. Era difícil para ele fazer isso. Mas ele poderia utilizar, obviamente, para os seus objetivos e tal, como Paulo tentou utilizar os seus próprios méritos, o seu próprio lucro para os seus objetivos. Mas eu fico imaginando que se esse empresário tivesse um encontro com Jesus, como Paulo teve, o foco dele ia mudar. Ele não ia querer ver mais os 43 milhões, não ia ser o maior sonho da vida dele ver o dinheiro em espécie. Ele ia querer ver Cristo, conhecer mais a Cristo. E Paulo fala sobre isso, que ele abandonou essa justiça, ele deixou tudo para trás, aquilo que ele considerava como lucro, para conhecer a Cristo. No final do capítulo, no final do verso 10 e 11, ele fala sobre isso, né? O que eu quero é conhecer a Cristo. Essas coisas que me fascinavam, então me levavam a pensar que eu era digno demais, elas perderam o brilho e o valor. Eu não tenho como acumular méritos diante do Senhor, porque quando ele viu a Cristo, quando ele conheceu quem é Cristo, ele disse, não posso confiar em mim mesmo, devo confiar em Jesus. Toda justiça própria caiu por terra. E quando Paulo foi transformado, ele viu que a justiça que valia a pena, os milhões que valiam a pena, que de fato os milhões que levariam ele para o céu, não estavam na conta dele no banco, né? Mas eram méritos de Cristo, pertenciam a Cristo, né? E somente Cristo poderia dar e imputar essa justiça a Paulo, né? Para que ele fosse salvo. Ele fala isso no versículo 9, um pouquinho antes aqui do texto que nós lemos. A justiça que procede de Deus. Essa é a justiça que de fato vale a pena. E Paulo termina no verso 11 que nós vimos semana passada, o pastor Klaus pregou, apresentando a lógica do reino no versículo 11, que é a ideia de perder, versículo 10 e 11, né? A ideia de perder
se conformar nos sofrimentos de Cristo, na morte de Cristo, para, de algum modo, ressuscitar. A lógica do reino é mais ou menos assim, é se desfazer para ser refeito, é perder para ganhar, é deixar a sua justiça própria para receber a justiça de Cristo, é morrer para viver. Jesus disse isso, se um grão de uma semente cair e não morrer, ele não brota, não nasce. Essa é a lógica do reino. Então, Paulo renunciou todo esse lucro, essa justiça própria, foi crucificado com Cristo para, de algum modo, alcançar a ressurreição dos mortos. E ele termina assim no versículo 11. E aí o texto que nós lemos agora. Então, ao ouvir Paulo falando sobre essas coisas, eu imagino que os leitores, a igreja de Filipos, poderiam imaginar pelo menos duas coisas. Bom, Paulo está falando isso, então significa que Paulo, será que já alcançou essa plenitude? Porque ele abandonou todas as coisas, agora morreu e está ressuscitado em Cristo. Será que ele já alcançou o propósito final? Ou então eles poderiam pensar, bom, talvez depois da conversão não é mais necessário a gente fazer tanto esforço então. Se Paulo fazia tanto esforço para tentar alcançar o céu por seus próprios méritos, ele está dizendo que tudo isso não vale nada, é o que Cristo fez. Então, a gente não precisa se esforçar tanto. A gente não precisa perseguir nada. Talvez eles estivessem pensando isso aqui. E Paulo parece querer evitar esse tipo de pensamento no versículo 12. Então ele tenta corrigir alguns problemas, inclusive alguns autores falam que possivelmente ali na igreja de Filipos, alguns estavam ensinando essa ideia de que, eles seguiam essa ideia muito de que os crentes já haviam ressuscitado em Cristo, então eles já ressuscitados em Cristo, eles poderiam experimentar a perfeição, a ressurreição dentre os mortos. E os ritos judaicos que a gente vê no início do capítulo 3, também circuncisão, também poderiam levá-los à perfeição ainda maior. Paulo diz, não, peraí, eu já fui ressuscitado em Cristo, porém, não que eu já tenha recebido ou alcançado, obtido a perfeição. Então, o que o texto está ensinando aqui para a gente é que depois da conversão a gente tem um novo alvo, um novo objetivo. Paulo mudou completamente o alvo da sua vida. Antes ele trabalhava, buscava méritos próprios pela religiosidade, para que ele pudesse obter a salvação por sua própria justiça. Agora ele entende que a salvação vem por meio da justiça de Cristo. E o novo alvo da vida dele é se conformar a Cristo. É se conformar a Cristo em sua morte e em sua ressurreição. Ele fala, olha, eu não obtive essa perfeição ainda, eu ainda não obtive essa perfeição. Eu ainda não fui conformado plenamente em Cristo. Eu aguardo ainda a ressurreição dentre os mortos. Eu tenho um processo, eu fui conquistado por Cristo primeiro, para depois conquistar. Eu fui alcançado por Cristo para depois alcançar. É isso que ele fala no versículo 12. Então a ideia é que vocês precisam prosseguir na vida cristã. Vocês foram conquistados por Cristo para vocês se assemelharem a Ele. E mais ou menos, no versículo 12 até o versículo 14, ele trabalha essa ideia. Ele vai trabalhando aqui a ideia da perfeição e ele usa um verbo que é o verbo prosseguir. E a ideia dessa ideia de prosseguir é mesmo um verbo até usado para caça. Sabe quando você vai caçar, você não está só seguindo, você está perseguindo mesmo. Você quer encontrar aquele javali. Você quer matar e comer aquela carne. Né? Não, né? Carne de javali, vocês gostam? Bem feitinha é bom, né? Como diria o Guilherme, né? Vocês lembram do Guilherme? Bem, Guilherme não, Netinho, né? Bem feitinho é bom, né? Então, prosseguindo é perseguir. E a ideia também de um corredor. O que o corredor está fazendo? Ele não está só seguindo, ele está perseguindo a linha de chegada. Ele quer chegar lá, ele é desafiado a ir mais rápido. Então, essas duas ideias estão presentes nesse verbo. E uma coisa que eu acho bastante interessante
é que Paulo, antes da conversão, ele perseguia a Cristo. Lembra disso em Atos? Jesus, quando apareceu para Paulo, ele disse assim, Saulo, né? É Paulo e Saulo, mas Jesus chamou ele de Saulo. Por que me persegues? Então, antes da conversão, Paulo já perseguia a Jesus, mas perseguia para destruir as obras de Cristo. Agora ele está dizendo, depois da conversão, tudo o que ele achava que o fazia perseguir a Cristo, ele rejeita, agora ele persegue a Cristo por outro motivo. Ele persegue o alvo, ele persegue a Cristo porque ele quer se conformar a Cristo, quer ser parecido com Cristo, quer estar mais perto de Cristo. Então isso é bastante interessante aqui nesse texto, porque o alvo aqui, o prêmio no versículo 14 da soberana vocação, não é algo à parte de Cristo, entende? É como se a gente pensasse, eu vou a Cristo porque eu quero alcançar um alvo, um outro prêmio. É como se o prêmio fosse outra coisa. E no versículo 14 ele vai dizer assim, olha, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então esse prêmio, ele não é a parte de Cristo. Eu não vou a Cristo para alcançar o céu. Eu vou a Cristo para em Cristo herdar todas as coisas com Ele, mas para isso eu preciso ir a Cristo e é nele que eu recebo o prêmio da soberana vocação. Então não é algo à parte de Cristo. O céu, por exemplo, não é céu sem Cristo. A vida em abundância não é vida em abundância sem Cristo. Então a ideia toda do texto aqui parece nos lembrar do capítulo 2, que Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, e ele se humilhou pelo que Deus o exaltou. Ele se humilhou até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. A mesma figura Paulo está usando aqui no final do versículo 10 e 11, que é a ideia de se conformar a Cristo na sua morte, né? Tomar parte nos seus sofrimentos, ter essa mentalidade de nos conformarmos a Cristo, tomarmos parte dos seus sofrimentos, nos conformarmos com Ele na humilhação, na sua morte, para de algum modo alcançarmos a ressurreição dentre os mortos. Mas isso não acontece à parte de Cristo, isso acontece em Cristo, com Cristo. Então, o alvo vai ser alcançado na medida que nós nos conformamos a Cristo, tanto em seus sofrimentos, como, em última instância, na sua ressurreição, na glorificação. E para isso, nós precisamos avançar. E ele, no versículo 13, ele fala essas duas coisas, né? Antes de avançar esquecer as coisas que para trás ficam. A ideia de deixar aquilo que você acha que já acumulou diante de Deus como mérito para trás. Aqui tem alguma discussão sobre isso. Alguns entendem que as coisas que para trás ficam têm a ver com a vida já cristã de Paulo, depois de convertido, e que ele quer dizer assim, não fique olhando para aquilo que você já alcançou até aqui, mas siga adiante. E outros acham que é mais a ideia da vida passada dele antes de Cristo mesmo, esquecer dessas coisas que ele acumulou, da justiça própria, de achar que ele tinha algum mérito diante de Deus, e avançar para as coisas que estão diante dele, se conformando a Cristo, adiante dele. Então, essa ideia de quem vive de passado é museu, né? Paulo quer dizer isso, quem vive de passado é museu. Então pega o sua chupeta lá e joga fora. O seu carrinho, né? Qual que é o seu lá? Seu carrinho. Hot Wheels. Hot Wheels não é da minha época não, mas joga o Hot Wheels fora. Brincadeira. Não é bem isso que você tem que esquecer, das coisas que para trás ficam. Mas a ideia é, o que você olha para trás na sua vida e você ainda se apega a isso como um mérito. Lembrando que muitos dos filipenses aqui estavam sendo assediados pelos da circuncisão no início do capítulo 3. Paulo fala exatamente isso no texto que o pastor Klaus pregou. Acautelai-vos dos cães, dos da circuncisão, porque eles queriam que eles voltassem atrás, voltassem a se circuncidar, ou então, e os gentios voltassem a essas práticas que foram cumpridas em Cristo. Então Paulo está dizendo, o que para trás deve ficar?
E aí eu pergunto para você hoje, o que deve ficar para trás no que diz respeito à sua justiça própria, que você ainda carrega com você? Que de vez em quando você tira aquela carta da manga e fala, mas Deus, mas eu já fiz isso. Mas quando eu estava assim, eu fiz isso, Deus. Será que eu não tenho esse mérito diante do Senhor? Porque, afinal, olha o que eu já fiz. Tantos anos que eu trabalho com isso. Tantos anos eu sirvo ao Senhor. Como se isso pudesse gerar méritos diante de Deus. É bom, é maravilhoso servir a Deus. E é correto servir a Deus. Mas a gente não pode usar o nosso serviço a Deus, usar aquilo que já fizemos no passado como mérito para apresentar diante de Deus, como se isso nos tornasse mais dignos diante dele. Então a gente tem que esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para o que está diante de nós. A ideia aqui é que a fé, ela não é passiva e morta. A fé sempre é ativa e dinâmica. A fé sempre nos leva a ir para diante. E esse diante não é tipo coach, não, sabe? Vai de frente, segue os seus propósitos e tal. Na ideia de seguir adiante mais para perto de Cristo. Se a gente olhar a teologia do Novo Testamento, é isso. Cristo fala tomar a sua cruz e seguir a quem? Seguir a Ele, né? Tome a sua cruz e me siga. Então a ideia é, seguir adiante é sempre ir atrás de Cristo. É sempre ir para onde Cristo está indo. Hebreus, capítulo 12, diz lá, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, né, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos a carreira que nos está proposta, o quê? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, seguir adiante, avançar na teologia do Novo Testamento, na teologia paulina, sempre é avançar em direção a Cristo. Não é tipo assim, quero avançar em direção ao céu, como se Cristo não estivesse na história, Cristo só esteve na minha história no passado, me salvou, agora eu sigo até o céu. Não, eu sigo até Cristo. Se eu chego a Cristo, se eu estou em Cristo, eu estou no céu. Se eu estou fora de Cristo, a parte de Cristo, eu estou com as minhas justiças próprias, minha justiça própria, meus méritos próprios, e eles não me levarão ao céu. Então é seguir para frente, é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, avançando para as coisas que estão diante de nós. E aí o verso 14 ele vai dizer que é o prêmio da soberana vocação em Cristo, de novo, em Cristo. Então o prêmio envolve todo esse objetivo final da vida cristã, que enquanto nós aqui nos conformamos a Cristo, na sua obediência, na sua humilhação, na sua morte, nós aguardamos também a conformação em Cristo na sua ressurreição e glorificação. Como no capítulo 2, aquele texto bem conhecido que nós já vimos, que Cristo se humilhou e foi exaltado. Agora, isso deve nos fazer pensar em algumas coisas. Uma das coisas é a questão do orgulho. A ideia de que Paulo fala assim, olha, antes Paulo se via como autossuficiente, não é? Eu sou da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, zeloso na lei, fariseu dos fariseus, enfim, perfeito. Agora, ele fala, não que eu já tenha recebido a perfeição. Entende? Quando a gente conhece verdadeiramente a Cristo, não tem como a gente manter o orgulho e achar que a gente é bom demais e achar que a gente já caminhou demais. Nós somos chamados, só vamos conseguir seguir adiante em direção a Cristo se nós matarmos o nosso orgulho, a nossa justiça própria. Cristo, sendo Deus, se humilhou. Por que muitas vezes somos orgulhosos? Porque muitas vezes nos achamos melhores do que os outros. Quando olhamos para Cristo, sabemos que somos pó. Nada, absolutamente nada. Pecadores. Lembro de Isaías, quando viu o Senhor assentado no alto sublime trono, ele disse, ai de mim. É isso.
Então, imagina Paulo se desfazendo de toda essa justiça própria que antes ele tinha e entendendo que ele não é nada, tudo que ele construiu é nada. Ele deve se esquecer de todas essas coisas que para trás ficam e avançar para Cristo. Achar que estamos prontos demais, gente, cuidado com isso. E a gente tem tendência, a gente que está nesse meio, né, de estudo, academia e tal, a gente tem a tendência de olhar de cima para baixo. E a tendência de achar que, mas não acredito, o pastor do estágio faz isso, eu não faria assim, não é? Eu faria assim, sabe? E a gente vai avaliando todo mundo e a gente se acha superior aos outros. E isso também diz respeito à justiça própria também. E outra aplicação que a gente pode ter é com relação à perseverança. A ideia de que abandonar o orgulho, confiar somente em Cristo, e não é ficar parado, mas perseguir a Cristo, perseguir o alvo. A cada dia me conformar absolutamente mais a Cristo. Há um caminho pela frente, há um alvo pela frente. No versículo 15, versículo 16, ele fala não só que há um novo alvo, mas há uma nova mentalidade também. Essa ideia de que você deve pensar de forma diferente. Ele fala no verso 15, nós que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Os que são maduros devem pensar dessa forma. Então é bem interessante isso, porque tem um jogo de palavras. A palavra madura aqui é da mesma raiz da palavra do início do capítulo, né? Do versículo 12, perfeito. Fala, olha, eu não alcancei a perfeição, mas nós somos maduros. Então tem essa ideia, né? Eu não alcancei a perfeição, mas nós podemos ser maduros, perfeitos. Perfeitos no sentido de maturidade. Então ele está dizendo, os maduros compreendem que não são perfeitos. É o sábio que não é sábio aos seus próprios olhos, entende? Mais uma vez é o orgulho aí presente. A ideia de que se você se acha pronto demais, talvez você não esteja maduro. Se você se acha sábio demais, talvez você não seja sábio. O sábio sempre pronto para ouvir, diz Provérbios, né? E o sábio ouve e aprende, o insensato não. Então essa ideia, os verdadeiramente maduros iriam concordar com o que Paulo está dizendo. Eles iam entender que precisam avançar, perseguir esse alvo de conhecer mais a Cristo. E os oponentes são os judaizantes que estavam lá ensinando, vocês precisam se circuncidar, viu, Valderrama? Não adianta só crer em Cristo. São os cães que Paulo fala, os cães da circuncisão. Cães combina, né? Eu falei Valderrama, eu lembrei dos cachorrinhos dele. Né? Mas não são os cães que caminham com você, são outros cães. Viu? Os cachorrinhos. A analogia é perigosa. É perigosa. Principalmente se ele soltar a coleira, aí fica mais perigosa a analogia ainda, né? Não, é perigosa essa mala. Mas os judaizantes, eles diziam, os cães, não os cães, né? Mas os cães aqui, eles diziam, circuncidem-se. Isso não basta. Então, eles estavam instruindo a igreja, querendo dizer para a igreja que eles precisavam também observarem as leis judaicas. Paulo está dizendo, isso está totalmente errado. Não é assim que vocês vão alcançar a perfeição. Se vocês voltarem a isso, vocês não são perfeitos, vocês são imaturos. Então a ideia é que a verdadeira maturidade reconhece que você não é capaz de alcançar a salvação pelos méritos próprios e você depende de Cristo. Então a verdadeira maturidade não me leva a perseguir uma vida religiosamente legalista, mas me leva a perseguir, a me tornar cada vez mais conformado à imagem de Cristo e crendo em Cristo. O correto é pensar, o nosso alvo é nos conformarmos a Cristo. E o versículo 16 exorta a igreja a permanecer. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Permaneçam. Da nossa conduta consistente com aquilo que nós já alcançamos até aqui. A ideia de permanecer aqui e continuar firme no versículo 16 é uma ideia de um pilotão que está caminhando em linha reta. A ideia é você continua na mesma direção,
De vez em quando o GPS pega a gente, né? E continua, você chega no lugar errado, mas esse GPS aqui não erra não, esse aqui está certo. A ideia é, continue na mesma direção. Se vocês já alcançaram até aqui, vocês estão no caminho certo. Não deixem ser seduzidos pelos judaizantes que querem desviar vocês dessa linha reta. Versículo 16, né? Andemos de acordo, a ideia é andemos na mesma linha reta com que vocês já chegaram até aqui. E aí vem um alerta para a gente, porque às vezes a gente pensa que a gente já está tanto tempo andando nessa linha reta que a gente não vai se desviar. Ah, não é possível. E aqui principalmente com relação a não é tão a conduta, mas mais a doutrina, porque é um ensino dos cães, que é um ensino que pode desviá-los da verdade, desviá-los de Cristo. Então Paulo está falando um pouco, depois ele vai falar um pouco mais sobre a conduta, mas agora é sobre a doutrina, o ensino, sobre o evangelho. Então, às vezes, vocês caminharam até aqui e vocês pensam, mas e se eu pegar esse atalho aqui? E se a circuncisão me ajudar a chegar para o céu? E se isso aqui? Vocês já perceberam, às vezes, não são crentes considerados imaturos ou crentes considerados, deixa eu achar a palavra aqui, leigos, que são arrastados por novas teologias. Já percebeu isso? Você já viu grandes teólogos entrando por caminhos perigosos? Podemos citar alguns, né? Ed Renekiewicz, não sei se era um grande teólogo, acho que não, mas era o pastor, né? Um bom pastor. E vários outros que a gente conhece, Ricardo Gondim, que tinha uma influência positiva naquilo que ensinava, e vários outros teólogos que se achavam na linha reta. Tava certinho, mas alguma outra doutrina, alguma outra voz diferente os afastou de Cristo e os desviou. Então não pense que você é imune a se desviar da verdade, porque afinal eu estou já no 4º ano do seminário, ou então eu estou quase terminando o 1º semestre do discípulo, agora eu sou teólogo. Não é assim? Daniel. Então, assim, às vezes a gente pensa, não, agora eu pisei no seminário, nada mais me abala. E aí podemos achar que a gente não se desvia, mas quando a gente olha para trás, a gente vê homens maduros, né, de muito tempo de caminhada, Caio Fábio, etc., se desviando da verdade, do ensino reto das Escrituras. Cuidado. Eu lembro do Augusto Nicodemos falando que quando ele foi fazer, acho que o doutorado dele, era na Holanda, se eu não me engano, na Suíça, ele tinha alguns professores liberais. E ele começou a ler aquele material liberal, vocês já viram ele falando sobre isso, né? E ele falou que começou a duvidar de Deus. Começou a ler e ser envolvido por aquilo. Ele falou que tinha dificuldade de orar. O Augusto Nicodemos, gente. O São Augusto Nicodemos falou isso. Ele tinha dificuldade de orar. Ele falou que teve que ligar para um outro professor dos Estados Unidos, que foi professor dele antes, para ele falou, para isso aqui você lê isso, que vai combater essas coisas que você está lendo. Então, cuidado. Ainda mais se você for aquele seminarista curiosíssimo, eu quero ler aqui esse teólogo liberal. Eu quero conhecer os da circuncisão. Vou ler aqui o livro dos cães. Cuidado com o livro dos cães, né? Sério, às vezes o desvio, ele não começa assim de uma vez. Ele é um milímetrozinho, é igual um trilho de trem, né? Vai aqui um desviozinho, é só essa doutrina aqui que tem a ver com isso aqui. Mas ela leva a um outro ponto, que daqui a 100 quilômetros você está a 100 quilômetros de distância de onde você deveria estar. Então, cuidado. Andem de acordo com o que vocês já alcançaram até aqui, permaneçam. E do versículo 17 até o versículo 21, ele vai falar sobre um novo padrão de vida. E esse novo padrão que ele tem na vida cristã é um padrão que olha para modelos de pequenos cristos. E Paulo fala assim, olha para mim,
Sejam meus imitadores, observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado, não só a mim, mas outros também, que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. A palavra aqui, tipos, né, no grego é exemplo, modelo, denota um molde que vocês podem copiar. Então essa ideia de vocês podem olhar para a gente e copiar a gente. Não só a mim, Paulo fala, mas outros que têm seguido aquilo que também eu ensinei para vocês. Então, um ponto importante aqui. Cristo é o grande modelo. Versículo capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. O mesmo pensamento que houve também em Cristo. Cristo é o grande modelo. Mas pessoas que se conformam a Cristo vão se tornando modelo para nós também. Então, quem são os modelos para os quais você tem olhado? Paulo diz, olhem para mim, versículo 17, observem. Então, esse é um modelo. E a ideia é vocês também se tornar um modelo. Você tem sido modelo para alguém? Nesse perseguir a Cristo? Nesse caminhar em direção a Cristo? E aí ele segue dizendo, do versículo 18 para frente, os antimodelos. Versículo 17, ele apresenta os modelos. E agora, versículo 18 para frente, são os antimodelos, aqueles que andam entre nós, dos quais eu já disse, até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Esses vocês não devem olhar. Para esses vocês não devem seguir. Esses vocês não devem observar. Quem são os modelos e a influência da sua vida, as influências da sua vida? Para quem vocês têm olhado? Para quem vocês têm olhado? Quando Ariovaldo Ramos se deu uma desviada, assim, muita gente que tinha Ariovaldo como modelo foi junto, no mesmo barco, comprou a mesma passagem, foi junto. Quando Ed René deu aquela desviada, não foi gente junto? Ah, foi muita gente. E até gente que a gente conhece, que está lá, tá, né? Gente assim, que gosta, que caminha junto. Os antimodelos também arrastam multidões. E Paulo está dizendo, esses são inimigos da cruz de Cristo e não devem ser modelos para vocês. Cuidado. Então, o cenário aqui mais provável, que esses que são antimodelo, versículo 18, versículo 19, a perdição deles, diz o versículo 19, é o ventre deles, a glória deles está naquilo que eles deviam se envergonhar, só pensam nas coisas terrenas. Possivelmente é uma referência a esses falsos mestres que ensinavam a circuncisão. Alguns comentaristas, eu ainda não fui convencido por eles, dizem que não seriam os da circuncisão, mas seriam os libertinos. Osborne fala isso e outros falam isso. Mas não tem nenhuma evidência no texto disso. O que ele está falando aqui desde o início do capítulo são os da circuncisão, que o Deus deles é o ventre. Eles buscam uma religiosidade em busca dos seus próprios objetivos, na sua própria carne, no seu próprio desejo pessoal. E pode ter a ver até com as leis dietéticas também que eles queriam impor, né, sobre eles. A ideia é aqui, por que esses são inimigos da cruz de Cristo? Porque a cruz de Cristo não vale nada. Só a cruz de Cristo salva, mas para eles não. Precisa ter a circuncisão, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais aquilo. Então, cuidado, porque por mais que você já saiba disso, talvez você pode ser enganado por pequenas coisas. E quando você menos espera, você já está tentando acrescentar méritos aos méritos de Cristo, que não precisam de acréscimo nenhum, já são suficientes para nós. E às vezes a gente é tão pecador que a gente faz isso com o nosso próprio serviço, né? Que eu faço para Deus, depois eu meio que cobro de Deus como um mérito. O que eu faço para Deus parece que isso eu estou construindo alguma coisa aqui. Esse é um modo terreno de pensar. E esses aqui, a glória deles é aqui. Eles só pensam nessas coisas terrenas. E Paulo contrapõe que a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, o contraponto disso é que nós esperamos aquilo que vem do alto. O novo céu e a nova terra, nos quais habita a justiça. A ideia é de que, veja que ele fala, nós não alcançamos aqui, mas nós aguardamos, né?
Então a ideia de que nós recebemos, Ele vem, o Senhor Jesus volta. E aí a ideia aqui, no versículo 21, para a gente encerrar, é que o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então a ideia é de que parece que esses que buscam uma religiosidade baseada na carne, nos ritos, envolvendo circuncisão, alimento e tal, parece que o fim é aqui mesmo. Eles podem construir um reino terreno. Um reino de Deus pode vir por meio daquilo que eles mesmos conquistam com a sua própria vida. Aqui não, aqui esse nosso corpo de humilhação precisa ser transformado por um novo corpo, uma nova realidade. E quem não quer isso, né? Um corpo que não fica mais doente, um corpo que não envelhece, as células vão envelhecendo, a gente vai começando a ficar preocupado com as rugas, né? Olha o Pedro, preocupadão lá, Pedro Henrique. Não está nem um pouco preocupado, né? 20 anos? 22? Então, não se preocupe. Mas a gente, às vezes, tem esse pensamento de que como se tudo fosse aqui. E aí o texto está dizendo que a nossa pátria é no céu, mas não só a pátria, o nosso corpo também será adequado a isso, conformado, igual ao corpo da glória de Jesus, ressurreto dentre os mortos. Porque Ele tem esse poder de fazer isso, para subordinar todas as coisas a Ele. O reino de Deus não consiste em comida ou bebida ou qualquer coisa que a gente possa construir. O reino de Deus, Ele veio por meio de Cristo. Cristo veio anunciar o reino de Deus e Ele é conquistado por Cristo. E Ele é dado por Cristo, por meio dos méritos de Cristo. E Ele então termina: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são minha alegria e coroa. Sim, meus amados irmãos, permaneçam deste modo firmes em quem? No Senhor. Permaneçam firmes no Senhor Jesus. Às vezes a gente vê os quadros que tem ali, né? Os quadros que tem nos corredores. E aí eu lembro do pastor Tiago falando: nossa, da minha turma só tem eu e mais um. Aí esses dias ele falou: só tem eu, né, da minha turma e tal. E o texto aqui: permaneçam firmes no Senhor, né? Obviamente pode ser que você saia daqui, Deus te direcione para outra coisa. Talvez você não vai para o ministério integral, talvez você não vai ser pastor, pode acontecer isso. Mas no Senhor você tem que permanecer firme, entende? Fazendo o que Deus propôs para você fazer. Se conformar cada dia à imagem de Cristo. Amém? Então, pense nisso. Persiga isso, como Paulo falou. Persiga Cristo. Olhe para Cristo. Vamos orar? Nós já vamos encerrar. Vamos ficar em pé então para a gente orar? A gente já encerra. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, por este culto, pelo privilégio, ó Deus, de conhecermos a Cristo. E que nada mais, ó Deus, em nós possa ser usado por nós mesmos como méritos diante do Senhor, porque não temos nada para te oferecer, mas que possamos confiar unicamente em Cristo e perseguir isso, que possamos nos humilhar como Cristo, morrer, mas também em Cristo sermos ressuscitados, conformados à sua imagem para a glória do Senhor, Pai. Obrigado pela vida de cada um aqui, por esta noite, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.